Boa tarde a todos. Me chamo Valéria Batista. Eu e a autora desse trabalho, Valéria Ribeiro, somos enfermeiras docentes do curso de graduação em enfermagem da Escola Superior de Ciências de Saúde do Distrito Federal. Nosso trabalho é um relato de experiência sobre a importância do MINIOSSE como instrumento de avaliação formativa dos estudantes do curso de graduação em enfermagem. Bem, das competências profissionais, das diretrizes curriculares nacionais e as diretrizes do Sistema Único de Saúde para a formação do profissional de enfermagem. As competências necessárias à formação do estudante de enfermagem correspondem à aquisição de qualidades intelectuais, ao desenvolvimento de habilidade clínica e à incorporação de atitudes e consciência ética. Estas competências, elas devem ser desenvolvidas durante o curso e o desempenho do estudante avaliado regularmente, assegurando que a instituição que está formando profissional ético, humano e competente para dar resposta adequada às necessidades de saúde da população. As leis de diretrizes e bases e as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem impõem um novo desafio às escolas de enfermagem, com a exigência de uma formação condizente com as diretrizes do SUS. Por isso, os currículos de graduação devem ser delineados de forma a promover um desenvolvimento intelectual e profissional do estudante, de forma responsável e autônoma em condições de aprendizagem constante. Portanto, trata-se de um desafio que exige uma organização de novos padrões de avaliação educacional e atenção aos educadores e de toda a sociedade, não apenas uma dimensão pedagógica, mas sobretudo numa dimensão social, política, no sentido de retomar as concepções de democracia, cidadania e direito à educação e saúde. Em 2008, a Secretaria de Estado de Saúde propôs a implantação do curso de graduação de enfermagem na Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, utilizando uma metodologia inovadora a fim de formar um profissional que contribuísse para a revisão das políticas e dos recursos humanos do modelo assistencial estabelecido hoje pelo SUS. A formação deste profissional está centrada no discente através do processo de integração e vivências da realidade do SUS, com o objetivo de profissional com perfil generalista. Bom, com o objetivo de formação profissional generalista, em conformidades com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, a Escola Superior de Ciências de Saúde do Distrito Federal faz uso de duas metodologias ativas: a aprendizagem baseada em problemas e a metodologia da problematização. Nesta perspectiva, o ensino é voltado para a formação global do ser humano, à medida que os educadores estabelecem relações entre conhecimento e a realidade concreta da ação profissional do enfermeiro. A formação, ela é entendida como um processo em que o estudante é ativo, criativo, crítico e construtor do seu conhecimento a partir da reflexão sobre a prática. Na aprendizagem baseada em problemas, é utilizado a dinâmica tutorial. Na dinâmica tutorial, um problema previamente elaborado por docentes é repassado a um grupo no máximo de 10 estudantes, sendo estes responsáveis pela construção do seu conhecimento, e o professor, que é denominado de tutor, assumirá apenas o papel de direcionamento a fim de que os objetivos do problema em questão sejam alcançados. Na metodologia da problematização, é utilizado o arco de Maguerez, onde o estudante é inserido no campo de práticas
hospitais, centros de saúde e utilizará o arco de Mequerês, onde ele observa a realidade, faz o levantamento dos pontos chaves, teoriza com o conhecimento discutido e aprendido nas dinâmicas tutoriais, elabora as hipóteses de solução destes problemas e faz a aplicação prática dele na realidade onde ele está sendo inserido. Bom, temos aqui o Mini-OSSE como uma estratégia de avaliação utilizada pela faculdade em conformidade com a metodologia da problematização. O Mini-OSSE é o exame clínico objetivo estruturado que originalmente foi desenvolvido no Canadá em 1969 e tem sido implantado em vários países, tanto na América como na Europa. Na América Latina, foi introduzido recentemente e no Brasil, os primeiros registros do uso da aplicação desta metodologia foi em uma faculdade do estado de São Paulo, no curso de medicina, com o intuito de mudar o exame clínico tradicional e melhorar o feedback entre estudantes e professores. O Mini-OSSE é uma modalidade de avaliação de desempenho da prática, onde o estudante precisa mostrar conhecimento aplicado às situações específicas e avalia o desempenho individual seguindo um roteiro estruturado por estações estabelecidas nas quais uma situação ou caso é apresentado para que ele se desempenhe habilidades específicas. O Mini-OSSE, ele é estruturado em estações que incluem história clínica e definições de condutas em diferentes situações, utilizando-se de pacientes simulados ou bonecos de práticas, com o objetivo de avaliar a habilidade de comunicação discente, paciente, cuidado e familiar. Para avaliar a qualidade profissional e ou as competências do estudante, a observação dos princípios da pirâmide de Miller deve ser contemplados na escolha dos métodos de avaliação. O estudante precisa saber, ele precisa ter conhecimento, ele precisa saber como faz, ele precisa relatar, ele precisa descrever, ele precisa realizar em situações simuladas, ele precisa demonstrar como faz. E também, no seu grau mais elevado da pirâmide, ele precisa fazer. Metodologia utilizada para este trabalho. Trata-se de uma abordagem qualitativa na modalidade de relato de experiência, vivenciada no curso de capacitação à prática docente para o curso de graduação em enfermagem na Escola Superior de Ciências da Saúde, através de um método descritivo e observacional, permitindo correlacionar as situações relevantes no processo ensino-aprendizagem do estudante. O cenário de observação do Mini-OSSE foi aplicado aos estudantes do segundo ano do curso de graduação em enfermagem, com o objetivo de verificar os conhecimentos adquiridos em habilidades profissionais de enfermagem em saúde da criança. Resultados. Na prática de observação do Mini-OSSE, os estudantes foram organizados para a sequência de realização das atividades. Posteriormente, passaram em uma série com 2 estações, sendo cada uma com duração de 15 minutos para o desenvolvimento das atividades. Na primeira estação, os estudantes tomam ciência da situação problema e traçam o plano para a resolução. Na segunda estação simulada, a qual acompanhamos, foi composta por um estudante que assume o papel de profissional enfermeiro com o caso previamente conhecido, os pacientes simulados e 2 avaliadores de posse de um checklist com os objetivos a serem alcançados. Neste processo, temos uma avaliação
de caráter formativo que visa melhorar a aquisição de habilidades e integrar outras competências chaves, como, por exemplo, pensamento crítico, comunicação e prática reflexiva. Concluímos que a avaliação pode ter importante impacto no planejamento educacional do estudante e do docente. Portanto, é essencial a seleção de métodos que possuam maior objetividade e o seu uso tenha condições de padronização, como os métodos de avaliação clínica estruturada. A importância do Mini-OSCE na avaliação formativa ficou evidenciado que a aprendizagem não caracterizada como um processo estático, mas sim como cíclico e contínuo de análise e ação remediadora. Cabe ao docente repensar o seu papel de educador e considerar o que implica em que haja o maior grau de honestidade e integridade na aplicação das técnicas de avaliação e na interpretação dos resultados, de tal modo que se possa dispor, ao final do processo, de informações confiáveis sobre o aprendizado do estudante. Assim, a avaliação clínica estruturada é uma estratégia de ensino e de avaliação que vem contribuindo na formação de profissionais de enfermagem em concordância com as diretrizes curriculares do MEC, sendo imprescindível a sua divulgação e a sua prática instituída nos cursos da área de saúde. Após observar a prática de realização do Mini-OSCE, é possível perceber que a aplicabilidade das metodologias ativas no processo de formação do enfermeiro permite formar um profissional crítico e reflexivo, que parte em busca de suas descobertas, intervindo, interagindo e construindo uma aprendizagem significativa na ação, reflexão, ação. Neste panorama, o estudante busca sua autonomia e identidade com maturidade e responsabilidade, observando as regras pedagógicas impostas pela instituição, propiciando relações de reciprocidade e respeito mútuo com os colegas e docente, aceitando o desafio de reconstruir valores significativos como a solidariedade, a amizade, a tolerância, o respeito, a iniciativa, a autocrítica e outros. Portanto, neste processo, conforme Paulo Freire, o estudante precisa ser o protagonista de seu processo de aprendizagem, e ao professor cabe a tarefa de despertar a curiosidade epistemológica. Aqui temos algumas referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Segue aqui os nossos contatos. Um grande abraço.